A questão econômica agora eu acho que está muito em pauta, principalmente porque está surpreendendo muita gente, né? No sentido que o Brasil tem aí 5 dias de alta, né? Algo histórico, né? Na Bolsa de Valores. A gente tem o real caindo, chegou a ser a moeda mais valorizada no mundo em alguns dias, né? De valorização diária, né? E aí a gente tem também a valorização crescente de commodities agrícolas, minerais, né? Ou seja, do setor primário do país. Como é que o senhor está enxergando aí a perspectiva de futuro para a economia brasileira? Olha, acho que estamos num momento, né, bastante favorável, com vários indicadores positivos convergindo, mas, é claro, existe a questão do médio e longo prazo, né? Houve aquele boom de commodities nos anos 2000, que a gente sabe que o Brasil não aproveitou, né? Não transformou aquilo em desenvolvimento, em um pulo, né, um salto qualitativo na economia brasileira. Eu acho que hoje tem-se que criar as condições para esse salto, né? E, nesse sentido, uma das coisas que eu trabalhei muito, enfim, que a gente trabalhou muito no Ministério quando eu estava lá, foi a criação de acordos comerciais com grandes economias, né? Com grandes economias que sejam também centros tecnológicos e centros de investimento, né? Centros emissores de investimento, para que, digamos, a prosperidade que as commodities geram também se transforme numa recapacitação brasileira na área industrial, sobretudo. Né, na área agrícola você tem, né, uma pujança imensa no Brasil e que tem que ser mantida, mas nós temos a capacidade, a possibilidade de transformar também isso em né, uma potência, Brasil uma potência industrial. Para isso, hoje você depende de ter grandes acordos com grandes economias, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com o Japão, com o Reino Unido, né? Tentamos trabalhar em todas essas frentes, de diferentes maneiras, para entrar nas cadeias globais de produção, nas cadeias globais de suprimento. Né? Nos anos 2000, o Brasil falou, não, tem commodities, agricultura e tal, não precisamos, né? Não precisamos entrar nas cadeias globais, então recusamos o acordo ALCA, né? A Área de Livre Comércio das Américas, teria transformado, acho que em grande parte, a economia brasileira, para melhor, claro. O Brasil não foi capaz de, né, terminar a negociação com a União Europeia durante décadas, um pouco porque havia esse conforto, né? Estamos numa zona de conforto aqui do boom das commodities. Depois passou o boom, né, e não tinha sido feito nada. Então a gente tem que evitar de novo esse cenário. Uma das coisas, não a única, claro, precisa, né, solidez fiscal, etc. Mas na vertente internacional é preciso essa conexão muito mais profunda com as grandes economias, né? Não tanto em questão de mercado, de obter mercado, porque o mercado, né, sobretudo para as nossas commodities agrícolas, está aí, enfim, podemos expandir, mas sobretudo para os investimentos, atrair os investimentos de alta tecnologia, os investimentos de ponta, né, para que o Brasil vire uma potência, a gente pode virar uma potência industrial, para isso é preciso essa estratégia, né? Então, a gente fala isso, quer dizer, não tem problema nenhum com a nossa potência agrícola, óbvio, né? Mas você vê uma economia brasileira excessivamente dependente do agronegócio, né? E o agronegócio, por sua vez, excessivamente dependente de muito poucos parceiros, isso é problemático, de um parceiro, né? Isso é muito problemático, né? Quando você só tem um comprador, esse comprador começa a ditar o preço, começa a ditar as condições de produção, isso independentemente de ser China, Estados Unidos ou qualquer outro, né? É uma questão de estratégia comercial. Eu, quando entrei no Itamaraty, no começo dos anos 90, havia muito essa preocupação do Brasil manter um equilíbrio entre seus parceiros comerciais, né? Não começar a depender demais de apenas um. Em parte, isso foi o motivo pelo qual não se quis entrar na ALCA, pessoas tinham medo de depender demais dos Estados Unidos, né, naquela época, mas acho que foi uma visão equivocada naquele momento, não foi só por isso também, havia uma visão, sobretudo ideológica, contra essa aproximação com os Estados Unidos, enfim, mas eu acho que a preocupação com o equilíbrio é válida, né, de não depender demais apenas de um setor e não depender demais apenas de um único comprador, ou de muito poucos compradores.
isso, que às vezes as pessoas têm aquela ideia de um liberalismo meio cego, sabe? Assim, sim. Tem que ser a qualquer custo. Por exemplo, PL 399, acho que é a mais gritante agora nesse ponto, ou seja, uma tentativa de liberalização da maconha no Brasil. E aí muita gente usa o argumento econômico, né, para querer justificar isso, mas a economia ela não pode estar separada da vida humana, ou seja, não é qualquer produto, né, que você vai colocar assim à venda e não considerar quais são as consequências que aquilo ali vai ter numa sociedade. Né? Exato. Não, isso é o que eu venho dizendo, né? É uma tese, enfim, que a gente pode discutir, mas que uma economia liberal, capitalista, de mercado saudável, só funciona ao longo do tempo na base de uma sociedade com valores, uma sociedade coesa, uma sociedade conservadora, digamos assim, né? No sentido de né, um grupo humano que faz sentido, né? Que não é simplesmente um bando de gente, que é uma, né, é uma nação, que é uma sociedade. E isso, quer dizer, acho que justamente a globalização foi uma aposta contra isso, né? Basta você ter uma economia liberal. E não é, né? Hoje você vê contradições no mundo que mostram que não é assim. Mas no Brasil acho que isso é muito claro, né? Por que a gente não conseguiu no passado fazer reformas liberais? Por que agora de alguma maneira está conseguindo? Porque existe uma base conservadora, né, na sociedade que se identifica também com essas reformas, né? Então, eu acho que isso é a chave, talvez, para as mudanças que a gente pode fazer no Brasil. As mesmas pessoas que defendem a família, que defendem né, os valores tradicionais, são pessoas também que defendem a privatização, que defendem as reformas liberais, né? Mas, muitas vezes, o pensamento liberal, infelizmente, eu acho que despreza essa base, né? Então, eu venho desde o começo, desde janeiro de 2019, falando da importância da aliança liberal conservadora, né? Que isso é que pode mudar o Brasil, e que acho que vinha mudando, né? Das pessoas se mobilizarem, que foi esse movimento conservador brasileiro que se mobilizou pela reforma da Previdência, por exemplo, né? E que criou as bases para outras reformas que estão aí sendo discutidas, né? Eu acho que o liberalismo, ele ao longo das últimas décadas, ele começou a dar as costas ao conservadorismo, que no fundo as raízes são a mesma, né? A raiz da liberdade individual, do valor do indivíduo, né? Da capacidade da criatividade humana, né? Enfim, começou a dar as costas, né? E achar que basta né, o funcionamento. Aí a gente volta do Reagan, né? Uhum. Que percebeu isso, né? Fez, né, uma gigantesca mudança na economia brasileira, americana, né, que estava indo para uma economia decadente, hiperinflação, né, quando a gente olha os anos 70, Reagan revolucionou isso com duas coisas, né? Uma economia liberal, Reaganomics, mas também com o lado conservador, né? Mas aí ganharam a Guerra Fria, né, grosso modo também, o pessoal jogou fora essa parte conservadora, né? Não, isso aqui foi por acaso, isso aqui é um bando de gente aí que fica defendendo o armamento e tal. Não, né? Isso é a raiz isso é que é a seiva, digamos, do liberalismo. É o sentimento conservador na sociedade. Isso aí você percebe, embaixador, já em Tocqueville, né? Quando ele fala da democracia na América, né? Exato. É textual isso, né? Não vou citar de cabeça que não vou lembrar, mas ele diz que a democracia americana ela só subsiste por conta dos valores, porque muito da democracia, a democracia ela depende de uma série de regras que não podem ser escritas. A partir do momento que elas forem escritas, elas passam a ser, uma vez que elas são positivadas, elas estão sob arbítrio de um juiz, portanto sob arbítrio de um burocrata, e, portanto, já é a antítese da democracia. Exato.